O petróleo e o gás russos, combustível não apenas para a economia, mas também para a máquina militar de Putin. Os fluxos energéticos russos se espalharam pelo mundo durante décadas, tornando-se um dos principais instrumentos de influência política. Desde o início dos anos 2000, o Kremlin passou a usar a Gazprom para controlar o espaço pós-soviético e também para aumentar a dependência da Europa em relação ao gás russo. No entanto, a guerra energética desencadeada por Moscou contra a Europa acabou se tornando uma catástrofe para a própria corporação. Aquilo que deveria ter sido fonte de poder está agora se transformando em vulnerabilidade. Como o gás russo ainda consegue infiltrar-se na Europa? Por que a Gazprom se tornou uma arma nas mãos do Kremlin? E será que a União Europeia pode realmente se livrar totalmente dos recursos energéticos da Rússia? O petróleo e o gás sempre foram uma alavanca de influência política da Rússia no mundo. Os países da União Europeia mais dependentes da Gazprom precisavam buscar compromissos com Moscou em questões econômicas e políticas em troca de condições contratuais vantajosas. Já no início dos anos 2000, formou-se na Rússia o conceito de superpotência energética. A ideia era que, possuindo os maiores recursos energéticos do continente, esses recursos poderiam servir como alternativa à projeção do poder tradicional. Em vez de tropas, usar descontos, embargos, escassez artificial ou novos fornecimentos em massa. Assim, a Rússia poderia influenciar a política interna desses países. Isso também permitia cultivar dentro do próprio país uma espécie de clientela. Um grupo de pessoas financeiramente dependentes de todos esses descontos e esquemas bastante obscuros. Essa dependência financeira se transformava em novos projetos políticos. Em janeiro de 2025, uma crise do gás explodiu na não reconhecida Transnistria. Essa região da Moldova, situada ao longo da fronteira com a Ucrânia, está sob ocupação russa desde 1992. Durante décadas, o Kremlin sustentou o regime em Tiraspol, inclusive por meio do fornecimento de gás natural russo, que se tornou uma fonte fundamental de financiamento da economia local. No entanto, em janeiro deste ano, a Transnistria ficou à beira de uma catástrofe humanitária, já que a Gazprom interrompeu o fornecimento de gás através da Ucrânia devido ao término do acordo de trânsito com a Naftogaz. Assim, o Kremlin desestabilizou ainda mais a já complicada situação política na Moldova. Afinal, até recentemente, Chisinau também dependia de um único contrato de fornecimento de gás russo. No território da Transnistria está localizada a usina termoelétrica Moldavska, a maior de toda a Moldova. Grande parte da eletricidade produzida no país vinha dela. E de que ela produzia essa energia? Ela a produzia com o gás fornecido pela Rússia através da Ucrânia. Gás pelo qual a Transnistria não pagava, enquanto a dívida era registrada em nome da Moldova, que também não a quitava. Eis aí um exemplo de como as elites de espectros políticos muito diferentes, e mais ainda, tanto da Moldova quanto da não reconhecida Transnistria, se beneficiavam desses esquemas bastante obscuros. Todos olhavam de lado para essa situação. Todos a condenavam em voz alta, mas ninguém fazia nada por 3 ou 4 anos, porque ela satisfazia completamente a todos. Uma série de grandes projetos da Gazprom, como o Nord Stream, o South Stream e o Força da Sibéria, tinham um importante aspecto político. E no caso do Nord Stream 2, também um aspecto geopolítico. Afinal, foi justamente ele que se tornou uma das alavancas de influência sobre a Alemanha e sobre a Europa como um todo, às vésperas da invasão em larga escala contra a Ucrânia. A Alemanha chegou a enfrentar uma grave crise do gás em 2022, após a redução drástica dos fornecimentos russos. Houve uma investigação interessante no norte da Alemanha sobre como estava estruturada essa infraestrutura de influência russa em torno da região onde o Nord Stream 2 chega à costa vindo do mar. Havia ali uma enorme rede, e nessa infraestrutura de pagamentos em torno da casa russa local, havia cerca de 800 políticos apenas em um único estado federal. Era toda a elite política da região, independentemente de sua orientação partidária. As pessoas com uma mentalidade economicista, que vivem pelo dinheiro e acreditam que todos os outros também vivem pelo dinheiro, têm muita dificuldade em imaginar outra forma de racionalidade. A irracionalidade da Rússia e a racionalidade de Putin são diferentes. Para ele, o dinheiro não é o mais importante. O mais importante é a grandeza. Desde 2022, a Rússia está, na prática, travando uma guerra energética contra a Europa. Moscou começou a reduzir os volumes de fornecimento, fechando deliberadamente as válvulas em rotas específicas e promovendo sabotagens no trecho ucraniano do sistema de transporte de gás.
Antes, havia 4 grandes rotas de transporte de gás da Rússia para a Europa. Hoje, 3 delas estão paralisadas. A única ativa é o Turkish Stream, que continua a fornecer gás russo à União Europeia. Ao mesmo tempo, as entregas de gás natural liquefeito para o bloco seguem ocorrendo, inclusive por meio do uso da frota paralela. Países como Hungria, França e Bélgica ainda importam gás russo, que representa cerca de 12% do volume total de importação de gás na União Europeia. E o volume de gás que restou hoje é apenas uma sombra do que existia em 2021. No auge, a Rússia exportava para a União Europeia cerca de 140 bilhões de metros cúbicos por ano. Agora, estamos falando de 4 a 5 bilhões por gasoduto e cerca de 20 bilhões em forma liquefeita. É muito menos. Mas vale destacar que isso não é tanto mérito da União Europeia, e sim da própria Rússia, porque as maiores sanções contra a Rússia foram impostas pela própria Rússia. Não foi a Europa que se recusou a comprar gás por gasoduto da Rússia, foi a Rússia que se recusou a vendê-lo à Europa. O maior inimigo da Gazprom é o próprio Putin. No fim das contas, a ideia de uma superpotência energética mostrou-se tola. Já não estamos mais nos anos 1950, quando o gás era vendido principalmente por gasoduto. Hoje existe um mercado global de gás liquefeito. Se você precisa de gás, pode comprá-lo. Ele está disponível em todo lugar. Vem da América dos Estados Unidos, do Canadá, dos países do Golfo Pérsico, do norte da África. Se você precisa de gás, ele chega ao porto e é descarregado. No caso dos gasodutos, o gás ainda é importante para a Hungria e a Eslováquia, mas apenas por causa da própria inércia e falta de vontade desses países em se reorientar. Ao lado delas estão a Tchequia e a Áustria, que interromperam essas compras e agora recebem gás tranquilamente da Noruega, via Alemanha e Polônia. O gás também vem dos Balcãs e atravessa a Itália. Além disso, há terminais bastante grandes no Mar Adriático, onde é possível descarregar gás na Croácia. A Europa e seus aliados estão ativamente diversificando as fontes de abastecimento para o sistema energético do continente. No entanto, o petróleo, o gás e o gás natural liquefeito russos ainda alimentam a economia europeia. Segundo as previsões, em 2025, a Rússia pode lucrar mais de 200 bilhões de euros com a exportação de recursos energéticos e matérias-primas, dos quais cerca de 20 bilhões serão pagos pelos países da União Europeia. A lentidão da Europa em se desligar do combustível russo levou a uma situação em que o bloco paga ao Kremlin pelos recursos energéticos mais do que destina à ajuda militar e financeira à Ucrânia. A Turquia, mesmo sendo membro da OTAN, importou desde março de 2022 recursos energéticos russos no valor de mais de 90 bilhões de libras esterlinas. No entanto, os maiores consumidores continuam sendo a China e a Índia. Combater a frota paralela russa é uma das ferramentas importantes para sufocar a economia russa, na qual o setor de gás já se tornou subvencionado. Hoje em dia, os gasodutos não se podem simplesmente eliminar. Parte dos coletivos pode ser dispensada, mas a maior parte não, porque é preciso abastecer a própria Rússia com gás. É necessário garantir todo esse braço logístico, toda essa máquina e a armada de toda a indústria. Portanto, o gás já está operando no prejuízo. É um setor que subvenciona. Se falarmos do petróleo, com o petróleo a situação é bem melhor. Mas na refinação de petróleo já se aproximam os limites da lucratividade. No caso da frota tanque paralela, ela é justamente a rede para a propagação da segunda droga russa, o petróleo. E propriamente, é assim que se deve agir em relação a ela. Mas isso é autossuficiente? Não. É também muito importante aumentar a produção por outros países, porque o petróleo russo precisa ser substituído. E aqui também vemos certos passos, negociações que têm ocorrido. E, em particular, os países da OPEP aumentam a quantidade de petróleo extraída. E se o setor petrolífero se tornar deficitário para a Rússia, isso não é só sobre passar fome. Trata-se de que ele também terá de ser subsidiado. E de onde será esse subsídio? Em seu roteiro Repower EU, a Comissão Europeia aprovou um plano gradual para romper os laços energéticos com a Rússia até 2027. Já a partir do início de 2026, fica proibida a assinatura de novos contratos de fornecimento de gás. Os acordos de longo prazo, incluindo petróleo, gás e gás natural liquefeito, serão completamente encerrados até o final de 2027.
Do 27º para o 28º ano, deve chegar não só um novo ano civil, mas também deve chegar uma nova era, onde a substituição do gás russo se conclui e começa a era do consumo zero de gás russo pela Europa. Claro, da Ucrânia esses termos por um ano, por 2, por 5, por 4 anos à frente, soam um tanto sacrílegos, já que estamos no meio da guerra Rússia-Ucrânia. E aqui é teatro de operações militares. Mas também é difícil culpar a Europa por isso, pois, em primeiro lugar, o nível de dependência é muito grande. Em segundo lugar, sobre as suas cabeças ainda não caem bombas. E o eleitorado deles nem sempre está pronto para uma conta de gás mais cara no inverno como alternativa ao fato de que podem cair bombas. Afinal, elas não caem, ele não sabe delas. É algo hipotético. E a Rússia está atolada na Ucrânia. E talvez, vamos supor, no próximo ano a conta aumente? Bem, um pouco agora e no próximo ano mais forte. Foi nisso que a Rússia apostou. Por isso, em 2022, antes da invasão em grande escala da Ucrânia, no inverno de 2021 para 2022, a Rússia literalmente organizou um terror de frio para a Europa. Os preços do gás dispararam dezenas de vezes. Não apenas multiplicaram-se. Isso foi feito de propósito para quebrar a vontade de resistir e a vontade de apoiar a Ucrânia. Mas não conseguiram. A União Europeia aprovou oficialmente o 19º pacote de sanções contra a Rússia. As novas restrições abrangem várias áreas e também afetam o setor energético, incluindo o petróleo e o gás natural liquefeito. Por exemplo, mais de 100 petroleiros envolvidos no comércio ilegal de petróleo russo foram incluídos na lista negra da União Europeia. No total, já há 550 embarcações sob sanções. Hoje enviamos um sinal claro de que não permitiremos mais que a Rússia use a energia como arma contra nós. Não toleraremos mais a dependência energética de um agressor. E não ajudaremos mais, ainda que indiretamente, a financiar a guerra de Putin contra a Ucrânia. É claro que, para mim e para a Comissão Europeia, foi importante oferecer o máximo apoio possível aos países da nossa União. Que, obviamente, enfrentam problemas de segurança, de abastecimento e de preços. E estou absolutamente certo de que o trabalho que realizamos é eficaz. O Kremlin tenta compensar as perdas por meio de novos contratos com a China. Agora que o mercado da União Europeia está perdido, a Federação Russa busca salvação no Oriente. No início de setembro, Pequim, após muitos anos de discussões e negociações, concordou com a construção de um novo gasoduto vindo da Rússia, o Força da Sibéria 2. Só que, ao que tudo indica, o projeto não prevê benefícios financeiros significativos para Moscou. Nas relações entre a Rússia e a China, essa grande dependência entre vendedor e comprador de recursos energéticos leva, na verdade, à dependência do vendedor e não do comprador. A China pode comprar gás em outros lugares e, de fato, compra gás em outros lugares. A China está desenvolvendo ativamente relações com a Ásia Central, construindo gasodutos a partir do Paquistão e recebendo gás por via marítima. O mesmo gás liquefeito, ela o importa de diversos países, fortalecendo também os laços com as nações árabes. Já a Rússia tem apenas um gasoduto em operação, o Força da Sibéria 1, e outro planejado, o Força da Sibéria 2. E na outra ponta desses dutos, há apenas um único comprador. Assim, o clichê depreciativo do século XX, apêndice de matérias-primas, reflete muito melhor a realidade do que o termo moderno e inventado superpotência energética, porque este simplesmente não funciona. Os Estados Unidos, durante o segundo mandato de Donald Trump, aplicaram pela primeira vez sanções em larga escala contra a Rússia. As restrições atingiram a Rosneft e a Lukoil. E o que é importante? Depois que os Estados Unidos impuseram sanções à Rosneft e à Lukoil, as maiores empresas estatais de petróleo da China suspenderam, segundo a agência Reuters, as compras marítimas de petróleo russo. Um ponto interessante é que nem mesmo a China vai estender a mão à Rússia na questão energética. Afinal, a China está torcendo o braço de Moscou e dizendo: gás estamos dispostos a comprar, mas apenas pelos preços internos. Produtos petrolíferos estamos dispostos a vender à Rússia, mas apenas pelos preços internacionais, do mercado global. E todo um cinturão de países que tradicionalmente dependiam da Rússia por meio da agulha energética, não só na Europa, mas também na Ásia Central, está agora se afastando de Moscou. A atratividade geopolítica da Rússia, que já praticamente deixou de existir, e a sua gravitação geopolítica
estão diminuindo proporcionalmente ao enfraquecimento do seu poder militar e do seu poder energético. E é justamente destruindo esses dois pilares que a Rússia deixará de ter futuro na forma em que existe hoje. Os ataques da Rússia contra a infraestrutura energética da Ucrânia abriram mais uma frente na guerra contínua pelos recursos. O Kremlin tenta causar o máximo de dano possível à infraestrutura de gás do país às vésperas do inverno. Segundo a agência Bloomberg, como resultado dos ataques russos entre setembro e outubro de 2025, mais da metade da produção interna de gás natural da Ucrânia foi destruída. Particularmente devastadores foram os bombardeios maciços de 3 de outubro nas regiões de Kharkiv e Poltava, que paralisaram cerca de 60% da capacidade e da extração de gás. Diante dos ataques diretos à Ucrânia, a ameaça ao período de aquecimento também paira sobre a Europa. A infraestrutura energética europeia inclui milhares de quilômetros de gasodutos e cabos elétricos submarinos e terrestres, terminais de processamento de gás natural liquefeito, subestações, campos marítimos de petróleo e gás, além de usinas solares e eólicas. E, ao que tudo indica, o Kremlin pretende ampliar suas operações de sabotagem dentro da União Europeia. Na Europa está sendo aplicada a tática dos 1000 cortes. Grande parte dos analistas políticos e militares europeus hoje dizem: quando drones russos entram, ou aviões, ou sabotagens em depósitos de empresas de produção militar, assassinatos políticos, uso de Novichok, a lista pode continuar até o infinito. Não se deve ceder à provocação. Enquanto isso não ameaça diretamente, estaremos prontos não para ignorar, mas para não agir simetricamente e não responder na mesma moeda. E a Rússia sabe disso perfeitamente. Drones, necessariamente sem explosivos. Aviões, necessariamente de forma que sempre seja possível alegar que estavam em espaço aéreo internacional. Assassinatos, de modo que não fomos nós, como vão provar. Tudo isso é feito para paralisar a reação. Os países ficam alarmados internamente. E as atitudes radicalizam-se, da direita à esquerda radical. E nesses flancos há forças pró-russas. Olá, impactos eleitorais. Em segundo lugar, cresce a apreensão. Não provoquemos a guerra. E, consequentemente, surgem sentimentos pacifistas. Tipo, é melhor nos render à Rússia do que lutar contra ela. Paralelamente, por outro lado, alarmistas aumentam e dizem: pronto, a Rússia já nos atacou. Para que ajudar a Ucrânia? A Rússia já está aqui. Precisamos nos armarmos nós mesmos. E não ajudar a Ucrânia agora, com slogans absolutamente anti-russos. E isso ainda divide os países entre si. Uns dizem: é preciso abater. Outros, não abater. Acentuam-se pontos de racha que existem nas sociedades ocidentais, que existem entre os países ocidentais. É exatamente o que a Rússia fazia quando lançava 3 tipos de campanhas contra os ucranianos. Quando explorava a questão linguística, quando usou a questão religiosa para desestabilizar a Ucrânia. A Rússia tem um talento ao longo da história. Sabe transformar em arma literalmente tudo. A Rússia demonstrou certa coerência em sua política, especificamente no uso de uma escada de escalada. Quando comete algo ruim e não é punida por isso, aumenta a intensidade do próximo golpe. Não de forma drástica, mas um pouco, alguns % a mais. Porque é uma escada. Eles não pulam degraus, sobem passo a passo. Eles perceberam que, basicamente, há 3 anos drones Shahed entram no território da União Europeia e nenhum deles foi abatido, supostamente por engano. Violam o espaço aéreo, o espaço marítimo, entram em águas territoriais, cortam cabos e assim por diante. E nunca foram punidos por isso. E se antes cortavam cabos desse tipo, é certo que devemos esperar um ataque contra gasodutos submarinos por onde passa o gás. É praticamente inevitável. Portanto, libertar-se dos recursos energéticos russos tem exatamente essas 2 principais razões: menos dinheiro para a guerra e menos influência russa sobre outros países. Os recursos energéticos russos na Europa diminuíram muito, muito. Sim, é ruim que ainda existam, mas é bom que sejam muito menos. É um trabalho que precisa continuar e é necessário insistir para que essa proibição se torne total, porque, além dessas 2 dimensões, política e econômica, existe também a dimensão moral. A situação em que alguns países da União Europeia ajudam ativamente a Ucrânia e, ao mesmo tempo,
compram da Rússia recursos energéticos por valores maiores do que os que destinam à Ucrânia parece abertamente esquizofrênica. E viver nesse duplo pensamento, ajudamos a Rússia e ajudamos a Ucrânia, estamos do lado de todos. Corrói profundamente a psique das pessoas e dos políticos que permitem tal situação na França, na Bélgica, na Alemanha e na Espanha. Eles sentem que enganam a si mesmos e aos outros. E uma violação moral leva a outras. Isso é a erosão das normas morais e políticas que corrói a Europa por dentro. Essa é a terceira razão pela qual a Europa precisa abandonar os recursos energéticos russos para que cesse essa erosão moral e essa situação hipócrita. Moscou tenta dividir a unidade europeia, pois é justamente ela que representa uma ameaça real para o Kremlin. É a solidariedade que impulsiona a União Europeia rumo à plena independência energética da Rússia e, portanto, a libertação da influência do Kremlin. Há pouco tempo, a Federação Russa chantageava abertamente a Europa com o fornecimento de gás e petróleo. Mas esses tempos já ficaram no passado. A arma energética de Putin acabou, inesperadamente, enfraquecendo a própria Rússia e revelou o seu verdadeiro lugar no mundo, do outro lado da nova cortina de ferro, atrás da qual sobram apenas gasodutos vazios.